Vídeo, vamos falar sobre Gênesis, capítulo 16, 17 e 18. Nós estamos vendo a história de Abraão. Abraão é o pai da fé e a história dele é emocionante. Cada etapa é emocionante. Ele é o pai da fé porque ele saiu da sua terra, de sua cultura, foi para uma terra que ele não conhecia, em obediência a um Deus que nunca tinha visto, apenas tinha ouvido. E ele é o pai da fé também porque ele obedece prontamente quando Deus fala. Ele não demora, ele é muito rápido para obedecer. Mas veja bem que interessante, o pai da fé não creu quando Deus falou que Sara ia ter um filho. Ele riu e falou, que viva Ismael diante de ti. Quando Deus estava falando com ele, depois do almoço, que Sara ia ter um filho, a Sara riu. Os dois riram e são modelos da fé. E a risada não era de alegria, era de achar cômico que um homem de 100 anos e uma mulher de 90 anos podia ter um filho, sendo que na idade normal ela não poderia ter. E Deus não ficou escandalizado com isso. Deus não disse que isso fazia com que ele não fosse um homem de fé, o pai da fé. Pelo contrário, Deus pegou essa risada e colocou como nome de Isaac. Isaac significa riso. Riso do pai, riso da mãe. E mesmo assim, rindo e achando graça e achando impossível, Deus colocou esse nome nesse filho milagroso. Agora pensa comigo. Pensa comigo uma coisa. Abraão ficou 10 anos sem ter filho nenhum. O nome dele significa pai. 10 anos na terra, crendo que iria ser pai de uma grande nação. E nada. E aí Sara sugere que ele tenha um filho por meio de Agar. Aí nasce o filho. E Deus deixou ele por 14 anos pensando que Ismael seria o seu herdeiro. Ele pensou que não ia ter filho por Sara e que Ismael seria seu herdeiro. Veja como é diferente as coisas. A gente romantiza muitas coisas pensando que a pessoa de fé nunca duvida, nunca crê numa coisa que não é exatamente o que Deus quer que seja, mas ele ficou 14 anos, porque Ismael nasceu quando ele tinha 86 e Isaac nasceu quando ele tinha 100. Então ele ficou 14 anos pensando que Ismael seria o filho da promessa. Nesse texto que nós lemos também, aqui nós vimos o seguinte, que Deus deu um sinal da aliança dele com Abraão. O sinal era a circuncisão. E Abraão foi circuncidado no mesmo dia, ele obedeceu a Deus, Deus mandou circuncidar, no mesmo dia, não demora, ele não espera. Vai ele, toda a sua casa, seu filho Ismael, tudo. E Deus faz questão na ordem da circuncisão de dizer que até os escravos deviam ser circuncidados. E ele repete isso umas 3 ou 4 vezes. Isso significa que os escravos, apesar de serem escravos, eram considerados parte da família e estavam debaixo da cobertura da aliança. E você pode observar que Isaac foi gerado por um homem circuncidado, um homem que tinha o sinal da aliança de Deus. No fim daquele almoço fatídico, daquele almoço famoso, aquele almoço inédito que teve, de Deus, de Jesus e os 2 anjos, nós cremos que esse anjo que fala o Senhor e os 2 anjos, era o próprio Jesus aparecendo antes da época. Você pode ler um livro chamado Quem Almoçou com Abraão, que vai explicar isso direitinho. Mas esse almoço maravilhoso, tremendo, inédito, depois disso Abraão segue eles e fica acompanhando e vendo que tem alguma coisa que vai acontecer e queria saber o que é. Quando você é um bom amigo, você sempre quer saber, você sente que o amigo está pensando em alguma coisa. E aí Deus fala, será que eu vou esconder de Abraão o que eu vou fazer, sendo que ele é meu amigo, sendo que ele vai ser o chefe de uma grande nação? E falou sobre a destruição de Sodoma e Gomorra.
E Abraão intercedeu. Veja qual a importância da intercessão. Tudo que Abraão pediu, Deus cedeu, Deus deu. Começando com 50, chegando até 10. Quando Abraão parou de pedir, Deus deu. Então Deus gosta que nós insistimos com Ele, que nós pedimos coisa para Ele, mesmo que não, talvez pareça que não era o propósito original. E então, chegamos ao fim da nossa meditação nesses capítulos. No próximo vídeo, nós vamos ver como Ló foi um problema para Abraão, mas foi uma grande bênção também. Não perca.